Há um fato sobre as arraias que sempre me surpreende. Elas não têm ossos. Nenhum, zero. No lugar onde os peixes normais têm ossos, as arraias têm cartilagem. Ou seja, aquele mesmo material do qual são feitos os septos nasais e as orelhas das pessoas. Os tubarões, a propósito, são a mesma coisa. Eles e as arraias são peixes cartilaginosos elasmobrânquios. Podemos até dizer que as arraias e tubarões são tipo primos. Devido à ausência de ossos, esses animais são muito flexíveis. E aqui surge uma questão. Se tubarões e arraias não têm ossos, de onde vieram os seus fósseis? O que acontece é que, com a idade, a maioria desses peixes acumula sais de cálcio em sua cartilagem esquelética para fortalecê-la. As mandíbulas dos tubarões, depois que secam, parecem pesadas e duras. E isso tudo graças a essas substâncias. Já os dentes, que são a parte mais encontrada, têm esmalte, e então duram muito, muito tempo. O mais interessante é que os cientistas sempre consideraram que os tubarões e as arraias eram mais primitivos por causa de sua cartilagem. Como se as criaturas mais perfeitas tivessem criado esqueletos ósseos normais, ido para a terra, ganhado pelos, e essas enquanto isso ficaram nos oceanos. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uns cientistas descobriram um fóssil de tubarão de 380 milhões de anos que tinha em seu esqueleto cartilaginoso células ósseas. Ou melhor, resquícios delas. Elas indicam que os tubarões provavelmente evoluíram de ancestrais que tinham muito mais ossos em seus esqueletos. Ou seja, os tubarões e, portanto, as arraias não permaneceram primitivos. Eles se desenvolveram deliberadamente de forma a deixar os ossos para trás e passar para a cartilagem. Ou seja, por algum motivo elas precisavam dessas cartilagens. A cartilagem é mais macia que o osso e pode dobrar, porém ela é muito elástica para suportar uma quantidade relativamente grande de peso. Mas a água muda tudo! Nos oceanos, os esqueletos cartilaginosos não só não atrapalham os grandes tubarões e arraias, como também os ajudam a prosperar. Como a cartilagem é mais leve que os ossos, os peixes cartilaginosos não precisam de muito esforço para nadar. E isso é muito importante porque eles se afogam quando param de nadar. Ao contrário dos peixes ósseos, eles não têm bexiga natatória. Se tubarões e arraias tivessem esqueletos mais pesados, eles teriam que gastar muita energia só para se mover. Desse jeito, eles economizam. Além disso, a cartilagem dá agilidade, o que significa que com ela é mais fácil caçar e evitar ataques. Se esta não é a sua primeira vez no nosso canal, você sabe que os tubarões também podem ser vítimas de outros predadores. Bem, se isso é uma novidade para você, você já sabe onde está o botão de se inscrever. Na verdade, nós e as arraias temos algo em comum. Quando nascemos, a maior parte do esqueleto humano é composta de cartilagem. Mas à medida que envelhecemos, a cartilagem é gradualmente substituída por ossos. Porque, como eu já disse, uma estrutura de cartilagem não aguenta muito peso. Se os esqueletos humanos fossem feitos de cartilagem, colapsaríamos com o peso da gravidade. Mas embora a cartilagem não seja tão forte e rígida quanto o osso, isso não significa que ela seja muito macia. Afinal, tubarões e arraias podem comer alimentos bem sólidos sem quebrar suas mandíbulas. Quer dizer, a cartilagem é um pouco mais dura do que uma gelatina feita com pouca água. Mas os peixes cartilaginosos são feitos a partir de uma versão mais resistente e mineralizada chamada cartilagem calcificada. Lembra o que eu disse sobre os sais de cálcio no início do vídeo? Na verdade, o esqueleto dos peixes cartilaginosos tem várias camadas. Ele é feito de cartilagem, mas de tipos diferentes. São como ossos normais que ficam mais grossos para suportar cargas pesadas. É por isso, por exemplo, que as arraias têm mandíbulas bem fortes e podem morder conchas de moluscos. É como se elas tivessem um quebra-nozes na boca. A capacidade de fazer isso é algo que não se encaixa nos mitos de que a cartilagem é super macia. A natureza sabe o que faz. Enquanto isso, podemos usar as conquistas delas para entender o que acontece. Por exemplo, os cientistas criaram um robô arraia que se move com a ajuda de células cardíacas retiradas de um rato. Tudo porque a musculatura da arraia precisa fazer a mesma coisa que o coração: mover fluidos. O robô é minúsculo, com apenas 16 milímetros de comprimento. Ele tem um esqueleto dourado e uma camada de 200 mil células cardíacas envoltas em um material parecido com um gel. O DNA nas células do coração foi alterado para que elas reagissem à luz. E é isso, a arraia começou a se mover. Com sua ajuda, os cientistas planejam entender melhor como o coração humano funciona. Mas o uso de arraias na medicina não é uma novidade. Os gregos antigos já sabiam que as arraias dão choque. Isso porque... bem, os gregos antigos eram caras muito curiosos. Os dentistas daquela época usavam veneno de arraia como anestésico. Na Roma antiga, eles também sabiam do que as arraias eram capazes. Segundo algumas fontes, foram justamente os romanos que, pela primeira vez na história, utilizaram uma descarga elétrica emitida por uma arraia para fins médicos.
Considera-se que o autor da técnica era um médico da corte chamado Scribonius Largus. Ele recomendava que seus pacientes que sofriam de gota e enxaquecas frequentes ficassem descalços nas costas de arraias elétricas vivas. Como você deve imaginar, as arraias não gostavam nada dessas recomendações e davam choques fortes nos pacientes. Depois surgiram outras opções de tratamento com arraias. Os médicos aconselhavam seus pacientes a usar arraias elétricas vivas para aliviar dores de cabeça, dores de dente e dores reumáticas. Arraias fritas e cozidas também eram usadas e supostamente ajudavam com várias outras doenças. Mas será que elas realmente ajudavam? Não sei não. Seja como for, com a chegada da Idade Média na Europa, os tratamentos com arraias foram oficialmente interrompidos. Mas voltemos ao ponto de partida. Começamos com os ossos. Normalmente ninguém duvida de sua força, mas às vezes essa força toma formas estranhas, digamos assim. Este é um vombate. Os vombates adoram cavar buracos e viver neles. Às vezes um único animal pode usar até 10 buracos diferentes dentro da área que habita. Imagine que você tem 10 casas em uma mesma rua e mora um pouco em cada uma. Esquisito? Não para os vombates. Ao ver um predador, eles preferem se esconder em um buraco em vez de se defender. Mas os vombates são bastante roliços. Podem pesar até 36 quilos, o que significa que precisam de buracos grandes. Você sabe o que impede um predador de ir atrás de um vombate? O bumbum do vombate. 4 placas ósseas fundidas, além de cartilagem, gordura, pele grossa e muito pelo. O predador pode arranhar e morder o vombate por trás o quanto quiser, mas não será capaz de machucá-lo. Portanto, os vombates pulam nos buracos, tapando a passagem com o corpo e ficam em total segurança. Se o ataque for muito persistente, o animal pode sempre usar o bumbum como arma. Basta batê-lo contra a parede do buraco onde está a cabeça do predador e esmagá-la. Sim, como um ovo. Os pesquisadores encontraram raposas mortas dessa maneira em repetidas ocasiões. Se você está se perguntando se há algo no reino animal que se compare aos bumbuns dos vombates em termos de resistência, temos a espinha dorsal dos mussaranhos. Estou falando sério. Tanto o Scutosaurus tori quanto o Scutosaurus somerene têm uma estrutura esquelética muito específica. Suas vértebras têm milhares de pequenas saliências semelhantes a dedos que permitem que elas se encaixem umas nas outras, dando-lhes uma flexibilidade incrível e a capacidade de suportar cargas enormes. Um animal do tamanho de... bem, uns 15 centímetros e com um peso de menos de 100 gramas pode, segundo os cientistas, carregar até 72 quilos nas costas. É pouco provável, é claro, que ele vá longe, mas esse animal é realmente capaz de suportar o peso de um humano adulto. E o mais curioso é que ninguém sabe ainda por que essas duas espécies têm esse superpoder. Ele simplesmente existe e pronto. Assim como a lã de alpaca, que é resistente ao calor. Por precaução, já vou avisando. Resistente ao calor não significa resistente ao fogo. Além disso, estamos falando de lã pura. Então, se você tiver roupas feitas de alpaca, não coloque fogo nelas para verificar. Combinado? Então vamos em frente. A lã de alpaca pega fogo lentamente, o fogo se espalha lentamente por ela e todo o processo para imediatamente se a chama for removida. Ou seja, a lã não arderá. E aparentemente o culpado disso é o enxofre. É o teor de enxofre na lã que reduz a taxa de liberação de calor e, portanto, reduz o poder do fogo. Ele ainda melhora a carbonização, o que retarda o processo de combustão. Mas a lã de alpaca queimada cheira... bem, como lã queimada, ou seja, nada bem. Vale dizer que as coisas feitas de materiais naturais em princípio queimam mais lentamente do que as sintéticas. A lã de alpaca simplesmente confirma isso. Mas ela não se compara a um material chamado Starlight. Ele foi inventado por um cabeleireiro e químico amador britânico chamado Maurice Ward nos anos 70 ou 80. Segundo Ward, o Starlight pode suportar a exposição a um feixe de laser com temperaturas de até 10.000 graus Celsius. Um cortador de plasma capaz de cortar chapas de aço de mais de 40 centímetros de espessura tem pouco efeito no Starlight. Quando exposto ao calor, o material carboniza, formando uma espuma altamente resistente ao calor capaz de proteger, bem, praticamente tudo. A temperatura da superfície do Sol é menor do que a que o Starlight pode suportar. Dá para imaginar o potencial deste produto? Naturalmente, todos, incluindo a NASA, se interessaram pelo invento. Experimentos foram realizados, opiniões foram dadas... O Ward guardou com muito cuidado os segredos de sua invenção, acreditando com razão que ela valia bilhões. Mas aí aconteceu algo irreversível. Em 2011, o Ward morreu sem tornar pública a composição do material. Segundo a BBC, ele levou o segredo do Starlight para o túmulo.
Porém, em 2020, a mesma BBC informou que a companhia ThermaShield havia adquirido todas as anotações, equipamentos e outros materiais do Ward e estava trabalhando na criação de um produto comercial viável. Ou seja, vamos esperar. Enquanto isso, podemos dar uma olhada nas ovelhas impermeáveis. Se você molhar um cachorro, gato ou qualquer outro animal bastante peludo, eles encolherão visualmente na mesma hora. A lã molhada grudará no corpo e os pobres coitados parecerão muito patéticos. Parece que a mesma coisa deveria acontecer com as ovelhas. Afinal, até as roupas de lã encolhem durante a lavagem, mas no caso das ovelhas nem tudo sai conforme o planejado. Primeiro, por causa das escamas nas fibras da lã. Quando é transformada em fios e tecidos, as escamas acabam sendo posicionadas em direções diferentes. Por isso, ao serem lavadas, elas se entrelaçam, comprimem as fibras e fazem com que as roupas encolham. Em seu estado natural, todas as escamas apontam na mesma direção, então uma ovelha molhada fica muito diferente de um suéter molhado. Segundo, as ovelhas produzem uma substância oleosa natural chamada lanolina. A lanolina reveste sua lã e repele a água, tornando as ovelhas imunes à chuva. E isso é muito importante. Se essa quantidade de lã ficasse molhada, as ovelhas pegariam resfriados constantemente e teriam sido extintas há muito tempo. Assim como os porcos-espinhos, que ganharam um colete salva-vidas da evolução. O quê? Você não notou? Estou falando de seus espinhos. O porco-espinho tem cerca de 30 mil deles. Os espinhos que caem são rapidamente substituídos por novos para que o animal nunca fique indefeso e para que sempre possa nadar. Não costumamos pensar nisso, mas os espinhos dão flutuabilidade. Eles são duros na base e na ponta para proteger o porco-espinho, porém são ocos no meio, por isso os porcos-espinhos flutuam muito bem. No entanto, nem todos eles ficam felizes com a necessidade de nadar, mas isso já depende da personalidade de cada um. A propósito, os pescadores também curtem essa propriedade dos espinhos. Às vezes eles são usados como flutuadores. Isso quando o porco-espinho já não precisa mais deles, claro. Até mais!